Meninas, meninos, saudações! Vamos conversar um pouco hoje sobre Brexit. Eu dividi essa apresentação, que é relativamente extensa, um tanto complexa, eu dividi em duas partes. Nessa primeira parte, nós estamos trabalhando uma introdução ao Brexit. Eu denominei Integração Europeia no capítulo final do Capitalismo Democrático. Trata-se de uma apresentação na qual eu tive um embasamento bibliográfico do professor Wolfgang Streeck, que trabalha esta expressão de como se formou, como se desenvolveu, como entrou em crise mais recentemente o chamado capitalismo democrático. Nós vamos ver a relação disto com o chamado Brexit, a saída do Reino Unido da integração europeia. Para tanto, nós precisamos de uma introdução, organização social opondo dois aspectos fundamentais, aquilo que o professor Streeck chamaria de direitos sociais em oposição à produtividade. Todos participam da produção de riqueza na sociedade, entretanto, não necessariamente todos recebem uma parcela proporcional à sua participação na geração de riquezas, ou até mesmo muito pior, no que diz respeito às necessidades básicas fundamentais de existência digna da pessoa. Daí a necessidade de organizar legalmente a distribuição da riqueza produzida na sociedade para que as pessoas possam ter uma vida digna. Em oposição a essa ideia, nós temos a noção de produtividade, isto é, nós temos uma noção vinculada à ideia de ganhos de produção, de ganhos de produtividade na economia, independentemente da ideia de distribuição justa em termos sociais, da ideia de dignidade da pessoa humana. Nós temos nessa segunda perspectiva uma lógica ligada ao capitalismo, uma lógica ligada ao capital, à burguesia, que traduziria uma ideia de um darwinianismo vulgar. E como conciliar essas duas coisas? Através de regimes democráticos. Os diferentes grupos que têm funções distintas no processo produtivo, burguesia e proletariado, vão atuar politicamente com vistas a tentar equacionar democrática, institucionalmente, estes problemas. Como então esta forma de entendimento da realidade econômica, política, social se desenrolou especialmente nos países europeus? Formação do capitalismo democrático, século XIX até a década de 1940, quando nós temos crescentes tensões distributivas, isto é, a riqueza é produzida, mas ela não é dividida de uma forma adequada para todos os grupos na sociedade. A superexploração do trabalho sem uma legislação trabalhista mais clara de proteção do trabalhador. E há, dentro do contexto do que nós chamaríamos de liberalismo, do liberalismo clássico, maior frequência e intensidade das crises econômicas que sempre geravam um ônus ainda maior para este trabalho superexplorado. Resultado, há crescentes pressões do trabalho sobre o capital. Essas pressões se desdobram, por exemplo, no movimento sindical, na organização de movimentos grevistas que vão onerar o capital. Essa pressão vai se desdobrar, por exemplo, na maturação do pensamento socialista e, eventualmente, na Revolução Bolchevique, que introduz o socialismo no novo país, a União Soviética. Tudo isto coloca o capital em xeque de diferentes formas. Para o capital é necessária uma outra forma de relação com o trabalho, de organização da sociedade. E que outra forma é esta que vai se estabelecer a partir da década de 1940, depois da Segunda Guerra Mundial? É o que o professor Streeck chama de capitalismo democrático, pós-guerra, modelo keynesiano de bem-estar social. No modelo keynesiano, e diferentemente do modelo liberal, o Estado é visto como necessário e suficiente para interceder sobre a economia capitalista para regular da melhor maneira o crescimento da atividade econômica. Mas no keynesianismo, no estado de bem-estar social, também é vista a necessidade de aportes públicos para a manutenção do bem-estar da sociedade, para a manutenção da dignidade humana das pessoas. Será que esta forma de organização da sociedade vai ser boa para o capital? Sim, porque depois da Segunda Guerra Mundial nós temos os chamados 30 anos gloriosos, a Era de Ouro do Capital, com estabilidade política entre países que até então tinham graves tensões, inclusive com guerras explícitas de parte a parte, e com ganhos sociais no modelo keynesiano de bem-estar social, mediante negociações tripartites do governo, do capital e do trabalho. O trabalho que historicamente era prejudicado e tinha que atuar
com força e até violentamente contra o capital. Agora não. Agora nós temos um poder público, o Estado, que tem mais força do que o capital, que tem mais força do que o trabalho, para mediar esta relação. E as três partes vão acabar negociando a melhor condição da distribuição da riqueza, o conflito distributivo na sociedade. Portanto, nós temos um longo período de crescimento econômico, o que é benéfico para o capital, estabilidade política, também benéfico para o capital, e ainda mais com ganhos para os trabalhadores, ganho para o trabalhador, vantagem para o trabalhador, que também é vantagem para o capital, tendo em vista a massificação da renda e do consumo na sociedade. Entretanto, a partir dos anos 1970, este capitalismo democrático supostamente teria entrado em crise. E por quê? Nessas negociações tripartites, o governo assume inúmeras funções. No modelo de bem-estar social, o governo assume inúmeras funções. Trata-se da educação pública, da saúde pública, das leis trabalhistas que regulam a relação capital-trabalho, e tudo isto oneraria o governo. Segundo a leitura do sistema financeiro, esta forma de ação do governo está gerando inflação pelo déficit público, pelos gastos do governo acima da sua arrecadação. A legislação, por exemplo, trabalhista, as limitações criadas mediante os benefícios de serviços de saúde pública, educação pública, limitam o crescimento do capital, havendo, portanto, uma pressão do sistema financeiro. Demanda por aumentos de ganhos em contratos pré-fixados. E por quê? Se há inflação, o contrato pré-fixado faz com que haja uma perda de rendimento para o sistema financeiro. Eu faço a aquisição do empréstimo agora, imbuto agora um valor de juros neste empréstimo que eu tenho que pagar para o banco. Mas neste intervalo de tempo, a inflação vai comer a quantidade de dinheiro que o banco vai receber de mim de volta. O banco não está perdendo, ele está ganhando menos, mas ele não quer ganhar menos nos seus contratos pré-fixados. E ainda mais, aumento do valor de sua mercadoria base, o dinheiro. Se há inflação, então o dinheiro vale menos, que é a mercadoria base para o sistema financeiro, para o banco. Garantia do governo pagar os títulos públicos. O governo se onerava mais e mais emitindo títulos, que são uma forma de o sistema financeiro emprestar dinheiro para o governo. Então, o sistema financeiro pressionava com vistas a que o governo tivesse recursos para pagar de volta. E aumento consequente do poder do sistema financeiro sobre o governo. Se o governo usa cada vez menos os impostos para obter recursos, usa cada vez mais o sistema financeiro, ele trabalha para quem? Ele trabalha para o cidadão pagador de impostos? Não, é um governo que trabalha para o sistema financeiro. Dada esta pressão do sistema financeiro nos anos 1970, isso vai se reverter na década de 1980, na verdade a partir de 1979, numa pressão que leva ao fim do chamado capitalismo democrático, especialmente, primeiramente, nos Estados Unidos de Ronald Reagan e nos Estados Unidos de Margaret Thatcher. Como resolver estes problemas do slide anterior em prol do sistema financeiro, principalmente os juros, principalmente a inflação elevada e também as amarras legais impostas por um Estado mediador dos conflitos? A resposta é aumento dos juros dentro de uma lógica de desregulamentação pública estatal. Então, o Estado, que era peça-chave nessas negociações tripartites, vai abandonar essas práticas, fazendo com que haja, então, uma livre relação entre capital e trabalho. Não apenas uma livre relação, nós sabemos que Margaret Thatcher e Ronald Reagan vão atacar muito fortemente o movimento sindical. Então não é mais um Estado que media a relação entre as partes, é um Estado que dilapida, enfraquece uma dessas partes, que é o trabalho frente ao capital. E como resolver o problema da inflação? Juros elevados combatendo a inflação. Os juros é o preço que eu vou pagar pelo empréstimo contraído. Empréstimo que eu faço fisicamente ali no banco, por exemplo, um crédito pessoal, ou empréstimo que eu fiz mediante a aquisição de um bem a prazo. De uma forma ou de outra, eu tenho uma dívida. Se os juros estão elevados,
eu vou evitar fazer este empréstimo no banco, crédito pessoal. Se os juros estão elevados, eu não vou comprar o produto a prazo, eu não vou comprar. Isso desaquece a economia, diminui o consumo, a demanda e, consequentemente, sem demanda, os preços não podem subir. Notem, entretanto, quem é beneficiado e quem é prejudicado por este processo. Quem é prejudicado? O trabalhador é prejudicado, porque com juros elevados, o acesso que ele tem a bens e serviços torna-se menor, porque é melhor ficar com o dinheiro na mão do que adquirir esses recursos. Então diminui o consumo, diminui o bem-estar para o trabalhador. Para a economia real, para agropecuária, extrativismo, indústria, comércio, serviços, é ruim. E é ruim esses juros elevados por quê? Com juros elevados, vende menos. Então, para o burguês, para o capitalista, para a economia real, é ruim. Agora, é bom então para quem? É bom, como a gente viu no slide anterior, para o sistema financeiro. O sistema financeiro que passa a comercializar um produto, o dinheiro, de valor mais elevado, um produto escasso e sobre o qual agora ele pode ter mando sobre o próprio governo. A gente reforça essas ideias através desses gráficos. Gráfico de desemprego, gráfico de inflação e gráfico de dias com greve nestes países centrais da economia capitalista. Vejamos. Na década de 1970 até a década de 2010, taxa de inflação. Realmente a inflação levemente mais alta nos Estados Unidos, em outros países desenvolvidos da Europa, no Japão, na década de 1970. Vejam que não é uma inflação descontrolada. Nos Estados Unidos, por exemplo, está arranhando 15 pontos a inflação anual. Não é uma inflação descontrolada em hipótese alguma, tá certo? Mas isto já onera o sistema financeiro naqueles contratos pré-fixados que eu disse para vocês. Agora, com o aumento dos juros a partir dos anos 1980, vejam o que acontece com a inflação. Realmente vai lá embaixo, agraciando o sistema financeiro. Mas o que acontece com a atividade econômica e, consequentemente, com a empregabilidade? A empregabilidade vai lá embaixo. O que cresce é o desemprego. Olha o desemprego subindo mais e mais. Portanto, com juros elevados, o trabalhador que está empregado tem um poder de compra menor, porque ele não pode comprometer significativamente seus rendimentos nas compras a prazo, nas compras de bens e serviços parcelados. Ainda mais, há muitos trabalhadores que perderam o emprego. Então, por que esses trabalhadores aceitam isto passivamente? Eles não aceitam. Na verdade, dias de greve em declínio, mas por quê? Pelo menos dois motivos. Primeiro, com desemprego elevado, há uma disputa maior pelas posições de mercado de trabalho, enfraquecendo a coesão do movimento sindical. Desemprego alto, sindicatos fracos. Então já é um primeiro problema, mas, como eu disse anteriormente, Margaret Thatcher e Ronald Reagan vão atacar muito frontalmente estes movimentos sindicais, fazendo com que eles percam força, viabilizando este trânsito do que era o capitalismo democrático, o modelo keynesiano de bem-estar social, para este novo modelo neoliberal em prol, principalmente, do sistema financeiro. Sujeição do governo ao sistema financeiro nos anos 1980. Se essas ações do governo prejudicaram o trabalho frente ao capital, como nós vimos nos três slides anteriores, nos três gráficos, mas também geraram um ônus cada vez maior para o próprio poder público. E por quê? Redução do Breakage Creep. E o que é o Breakage Creep? O governo tem uma série de impostos que ele arrecada, mediante renda na sociedade. Agora, vejam, se há uma inflação elevada, então o valor do dinheiro é cada vez menor de um tempo para o outro, de um mês para o outro, por exemplo, de um ano para o outro, por exemplo. Então, é necessário para que o imposto seja sempre o mesmo em valor real, que ele seja abaixado, de modo a que nós tenhamos um valor adequado de tributação sobre as pessoas, não em termos nominais, não o número que é pago para o governo de imposto, mas o valor real corrigido mediante a inflação do período. Se o governo não faz isto,
Então ele arrecada cada vez mais sobre a sociedade, tendo em vista a inflação e a não correção desses valores tributados sobre a renda, tudo bem? Vocês podem imaginar que isso é uma injustiça e não deixa de ser, mas lembrem-se, é tributação. O governo pode mensurar essa tributação diferentemente nas diferentes classes sociais. Então, há o Bracket Creep, que é uma injustiça, sim, mas aonde isto pode incidir mais fortemente? No sistema financeiro, nos rendimentos sobre aplicações financeiras, na burguesia, e menos sobre o trabalho, menos sobre a própria economia real, setores da burguesia. Mas não foi isso que aconteceu. Há um controle de juros e o governo passa a ter menos de arrecadação através do Bracket Creep. Mais ainda, redução dos ganhos de senhoriagem. Senhoriagem é definido como a diferença entre aquilo que quem faz a moeda ganha, faz a moeda, fabrica a moeda, ganha colocando a moeda em circulação frente ao custo da moeda. Quanto custa fazer uma moeda de R$100, uma nota de R$100? Quanto vale uma nota de R$100? A nota de R$100 vale R$100. E quanto custou fazer esta nota? Esta diferença é senhoriagem que fica com o governo. Agora, se há um controle exacerbado da inflação que faz com que não haja emissão maior de moeda, consequentemente o governo perde arrecadação em senhoriagem. Aumento do custo de venda dos títulos. Se o governo está com recursos limitados, o sistema financeiro que empresta para o governo cobra juros mais elevados sobre o poder público. E isto faz com que haja um maior custo para atenuar o conflito distributivo. O governo ainda tem inúmeras funções, mas o custo para o governo cumprir estas funções junto à sociedade é cada vez maior nessa transição dos anos 70 para os anos 90, nessa transição dos anos 1980. Com este maior custo, o déficit público aumenta ainda mais e o sistema financeiro vai cobrar juros ainda maiores sobre o governo, sobre o poder público. Como então resolver este problema? Estados Unidos, anos 1990, Clinton. Anos 2000, governo George Bush. Clinton, solução do conflito distributivo via desregulamentação financeira. Então, como resolver os problemas que o neoliberalismo criou para o governo, que tem uma arrecadação cada vez menor, que tem déficit público, que não consegue cumprir as suas funções? Como resolver o problema para o trabalhador, que não tem recursos para pagar as condições mínimas de vida na sociedade? Com mais neoliberalismo na leitura neoliberal. Então, desregulamentando ainda mais o sistema financeiro, possibilitando que o sistema financeiro atue mais fortemente na sociedade. Captação de recursos no sistema financeiro por governos. Captação de recursos com emissão de títulos no mercado. Empresas. Redução dos impostos. O neoliberalismo deslegitima o governo cobrar impostos. A arrecadação do governo viria, por exemplo, dos títulos que ele emite no sistema financeiro. Redução dos impostos e aumento da captação de recursos no sistema financeiro. Também a economia real, adquirindo recursos através desta emissão de títulos no sistema financeiro. E, finalmente, as pessoas. Então, como pagar a educação, como pagar o plano de saúde, se você não tem recursos? Através do sistema financeiro, através da desregulamentação, substituição do estado de bem-estar social com recursos para educação, saúde, consumismo. Então, que tal o sistema financeiro financiar, o banco financiar a sua educação, crédito estudantil, depois você paga para o banco de volta com juros. Se você quer viajar, que tal o banco financiar a sua viagem, empréstimo em pacotes de viagens, e assim sucessivamente. Então, aonde estava o estado de bem-estar social, entrou uma outra instância, que é o sistema financeiro, que inclusive agora está engolfando o próprio Estado. Será que isto funciona? Bem, aparentemente sim. Nos anos 1990 é cada vez melhor, são cada vez melhores as condições de consumo, por exemplo, nos Estados Unidos, assim como no início dos anos 2000. Entretanto,
com um nível de endividamento que vai se tornando cada vez mais alto, endividamento da família e endividamento do governo, principalmente na virada dos anos 1990 para os anos 2000, vejam, endividamento do governo cada vez mais alto, endividamento das famílias cada vez mais alto. Como então resolver estes problemas nos anos 1990 e 2000? Governo Bush, início dos anos 2000, baixa atividade econômica. Em neoliberalismo, a gente tem um ciclo. A economia vai mal, diminui os juros para que a economia seja fortalecida. O próprio sistema financeiro ganha com isto. Ganha porque tem maior movimentação de capital na economia em prol também do próprio sistema financeiro. Só que isso se faz via aprofundamento da desregulamentação financeira com redução dos juros. Crescimento da atividade econômica, crescimento do endividamento das famílias e dos governos, como a gente viu anteriormente no slide anterior, e inclusive com o crescimento da atividade econômica com a inflação. Como eu disse, é um ciclo. A economia está em baixa, prega o neoliberalismo. Diminui os juros, a economia volta a ser ativada. Só que daí ela está muito ativa e gerou inflação. Então aumenta os juros, diminui esta atividade econômica, aumento dos juros para reduzir a inflação. Mas como nós vimos no slide anterior e agora também, vejam, endividamento público, endividamento das famílias cada vez mais alto dentro deste novo contexto. O que vai acontecer então a partir da segunda metade dos anos 2000? Explosão das dívidas das pessoas, empresas e governo, aumento da inadimplência e tendência de quebra do sistema financeiro mundial. Então as dívidas estavam muito elevadas, e a economia americana aumentou os juros, aumentou o preço dessas dívidas tão elevadas. As pessoas, as empresas têm condição de pagar? Não, não têm. Isto colocou em xeque todo o sistema financeiro, isto colocou em xeque toda a economia real. Governos, saneamento do sistema financeiro com aumento da dívida. Então vejam, o neoliberalismo prega a deslegitimação do governo na atividade econômica, mas na hora que pintou a crise por causa do descontrole do sistema financeiro, quem entrou para salvar esse sistema financeiro? O governo, que vai estatizar as dívidas dos bancos que não têm mais, que têm agora clientes inadimplentes que não têm mais recursos. Sistema financeiro aumenta a pressão sobre as periferias mais fragilizadas da economia mundial, crise PIGS, Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha. Então, aonde esta crise vai ficar mais agudizada? Acompanhando a ideia de Lenin, as áreas centrais do capitalismo conseguem exportar para as periferias do capitalismo as suas crises, os seus problemas. A periferia não consegue. Então, a crise que começou na área central não vai ficar mais agudizada nesta área central, vai ficar mais agudizada em áreas periféricas do capital, como nestes países não tão importantes da integração europeia. Crise do capitalismo democrático e União Europeia. Então, como nós vamos colocar esta evolução do capitalismo democrático na formação e crise da integração europeia? Hegemonia keynesiana de estado de bem-estar social a partir dos anos 1950, quando começa a integração europeia, na forma de Comunidade Econômica Europeia, no Tratado de Roma. Ainda antes disso, Benelux, Tratado de Paris, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, mas vamos considerar a partir do final dos anos 50 com a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. A Comunidade Econômica Europeia. Instituições europeias ligadas às necessidades de estabilização regional, projeção internacional, reconstrução, crescimento econômico e planejamento regional, ganhos materiais e em seguridade social. Então, veja o que viabiliza a Comunidade Econômica Europeia. Instituições ligadas à estabilidade regional. Então nós tínhamos um cenário anterior, um cenário de belicosidade entre os países. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, entre os países europeus principalmente. A partir da Comunidade Econômica Europeia, se estabiliza a relação entre estes países. Projeção internacional. Os países europeus, que eram grandes potências antes da Segunda Guerra Mundial, se minimizam frente a Estados Unidos e União Soviética na Guerra Fria. Mas eles aumentam um pouco esta projeção internacional, não individualmente, mas em conjunto, na forma de Comunidade Econômica Europeia.
reconstrução e crescimento econômico. Logo antes, na década de 1940, estava ocorrendo o maior conflito armado da história, a Segunda Guerra Mundial, com teatro de operações principal na Europa. E agora há reconstrução da Europa, como, por exemplo, o milagre econômico alemão na Alemanha Ocidental. E planejamento regional, que organiza a produção nas diferentes partes, racionaliza a produção ao longo dos territórios dos países europeus. Para a gente colocar mais um elemento, tudo isto que é extremamente benéfico ao capital e estabilizou politicamente os países, também foi benéfico às pessoas em estado de bem-estar social. Agora essas populações europeias têm acesso à educação, à habitação, a serviços de saúde de qualidade prestados sem custo adicional pelo poder público, sem custo adicional. Os impostos estão pagando e as pessoas não precisam pagar a mais. Mas tudo isso teria entrado em crise, como nós vimos na década de 1970, porque havia quem atribuísse ao Estado gastos excessivos e inflação. E daí o modelo neoliberal que ganha força a partir dos anos 1980. É nesse contexto que nós temos o Tratado de Maastricht, que forma a União Europeia como uma evolução da antiga Comunidade Econômica Europeia. Mas notem bem, nós temos a Comunidade Econômica Europeia formada neste contexto de capitalismo democrático. E a União Europeia não, a União Europeia é formada já dentro do novo contexto de maturação do neoliberalismo, sujeição da integração às necessidades do sistema financeiro globalizado. Instituição do euro valorizado, sem inflação, beneficiando o sistema financeiro, controles austeros do Banco Central Europeu, limitando os gastos e investimentos de Estado, inclusive investimentos sociais. O euro vai ser constituído neste conjunto neoliberal. Ele é proposto no Tratado de Maastricht e entra em efetivação na década de 2000, no início dos anos 2000. Isso gera, dentro de um contexto agora neoliberal, maior insegurança aos problemas cotidianos, econômicos e internacionais, renda, segurança, terrorismo. Colocando de uma outra forma, um pouco mais direta, até vulgar, quem seria contra Comunidade Econômica Europeia neste contexto? Então, até semana passada, nós que estamos nos anos 1950, lembramos da Segunda Guerra Mundial e agora uma relação de confiança entre os países. Nós lembramos da Segunda Guerra Mundial e do imediato pós-guerra, quando não existiam janelas para proteger as famílias do inverno europeu. Não é que não tinha calefação na casa, não tinha janela para proteger a família do inverno. E agora não. É um estado de bem-estar social, há crescimento econômico, crescimento do emprego, crescimento da renda. Quem é contra isto daqui? Ninguém. E quem é contra isto daqui? Até poderia perguntar diferentemente, quem seria a favor? Porque isto é a mobilização do poder público em prol de uma fração da sociedade, que é o sistema financeiro, com ônus para todos os demais setores da sociedade, em especial para o trabalho, que se vulnerabiliza nas suas condições mais básicas. Resultado: crise PIGS, Brexit e crescimento de uma extrema-direita. Vejam que eu estou, dentro deste slide, legitimando a demanda, de crítica desses setores de extrema-direita. Então é legítimo isto? Parece que é, porque as pessoas estão sem renda, as pessoas estão sem emprego, porque nós temos uma mobilização econômica, uma mobilização política em prol apenas de um sistema financeiro globalizado. A maneira através da qual essa direita populista, essa extrema-direita se organiza é que, obviamente, não são passíveis de legitimação pela afronta aos direitos humanos, pela afronta aos direitos fundamentais e ainda pela infactibilidade das medidas dessa extrema-direita de fundo nacionalista, de fundo racista. Mas de onde vem o alimento dessa extrema-direita? Da crise deste sistema econômico neoliberal, de uma integração europeia que acaba sendo absorvida por essas práticas do neoliberalismo. É isso que eu queria passar para vocês como embasamento da crise
da integração europeia, a crise do capitalismo democrático, o advento e maturação do neoliberalismo. Na próxima apresentação, nós vamos averiguar como o Reino Unido ingressa e como ele está agora saindo da integração europeia. É isso por enquanto, abraço para todos e boa sorte.